E olha, gente, nesse momento de pandemia, um dado importante. Aumentou o número de pessoas que morrem em casa, vítimas de infarto e AVC, por exemplo. Pois é, Edu, muita gente tem deixado de procurar a emergência dos hospitais, mesmo diante de sintomas que não deviam ser ignorados. E isso tem explicação. Deitada na sala de pré-operatório, com batimentos estáveis e o carinho do filho. A situação da dona Neuza, de 78 anos, agora está sob controle. Poucas horas atrás, ela chegou ao hospital em estado crítico, com dores no peito. Era um início de infarto. O hospital estava vazio, que foi, para nossa sorte, foi muito bom. O médico da triagem, na mesma hora, fez um eletro, fez exame de sangue. A gente está aqui desde as 10h30 e, felizmente, aí ela vai ter que fazer amanhã um stent e talvez tenha que fazer um cateterismo. Dona Neuza chegou a desmaiar uma semana antes, mas ficou com medo de procurar o hospital. O próprio cardiologista dela, consultado por telefone, não recomendou. A primeira opção do médico era não vir ao hospital, né? Só que hoje eu acho que o caso ficou um pouco mais grave. Se ela tivesse demorado mais, podia... Sim, poderia ter um caso pior, poderia evoluir com uma arritmia cardíaca e morte. Para a dona Neuza, o motivo do medo de hospital tem nome e número: Covid-19. E tem muita gente agindo igual, principalmente pacientes que sofrem com doenças do coração. As pessoas que têm alguma doença crônica, inclusive as cardiopatias, são pessoas consideradas de risco. Quer dizer, uma vez tendo a infecção pelo Covid-19, a probabilidade de ter uma complicação passa a ser maior. Esse hospital privado de São Paulo é referência no tratamento de doenças cardiovasculares no Brasil. Nós estamos no pronto-socorro da cardiologia, eles têm capacidade para atender 15 pacientes ao mesmo tempo. Mas agora, nos meses de abril e maio, o movimento caiu 60% em relação ao ano passado. Resultado, salas de emergência vazias e aqui em frente, leitos de UTI também vazios. O normal numa tarde como essa era esse ambiente estar cheio de pacientes. Nós ficamos preocupados, porque essas pessoas precisam ser atendidas, precisam continuar seus tratamentos e quando vêm com uma situação mais crítica. As cirurgias cardíacas caíram 75% em abril, em relação ao ano passado. Procedimentos hemodinâmicos como o cateterismo, que avaliam e tratam obstruções arteriais, diminuíram 80%. Outros hospitais de São Paulo também registram redução significativa nos atendimentos cardiológicos. Além do infarto, o AVC é outra preocupação neste momento de isolamento. Juntas, as duas doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil pessoas por ano no Brasil. Se perguntarem do que o brasileiro morre, 30%, 1 de cada 3, é de causa cardiovascular, capitaneada pelo infarto e pelo AVC, que é o derrame. Mas toda situação aguda, o indivíduo deve procurar atendimento médico sim, porque senão as complicações podem ser, em geral são, muito maiores que da própria Covid. O que vem acontecendo aqui, com hospitais para tratamento de Covid-19 superlotados e centros de cardiologia vazios, também foi visto na Espanha e na Itália, durante o pico da pandemia. O número de mortes dentro de casa por problemas do coração dobrou. Em Nova York, Estados Unidos, o número de pessoas que morreram em casa de ataque cardíaco entre 30 de março e 5 de abril foi 8 vezes maior do que no mesmo período de 2019. Se é uma pessoa que já tem uma propensão a ter um evento cardiovascular, mediante a este medo, esse estresse da pandemia, isso pode até aumentar. Eles só não estão vindo para o hospital. Agora, com um stent na coronária, Patrícia retomou a rotina. Tenta evitar qualquer estresse depois de sobreviver a um infarto dentro de casa. Ela estava em quarentena quando sentiu uma dor no peito. Eu achei melhor esperar um pouco, o meu namorado também achou, o nosso amigo também achou. Vamos esperar um pouco, ver como é que sai, porque
não é uma época para ficar indo em hospital qualquer coisa que você tenha, você não vai sair correndo, né? Só horas depois, quando o braço começou a formigar, foi levada às pressas para a emergência. Fiquei na UTI, depois fui para quarto, voltei de novo, né? Tive outro infarto, voltei de novo. Fiquei na UTI de novo, em isolamento. Patrícia ficou 1 semana internada e saiu sem Covid. Nesses 2 meses de pandemia, os hospitais separaram os setores que tratam pacientes de Covid dos outros, o que diminuiu o risco de contaminação nas áreas internas. Indivíduo que tenha dor no peito, que tenha sintomas de falta de ar súbita, ele deve sim procurar uma unidade de emergência, porque a mortalidade por infarto agudo do miocárdio é muito alta. No caso do AVC, os sintomas costumam ser menos evidentes, mas o paciente pode sentir tontura, dificuldade para caminhar, perda de coordenação, formigamento nas mãos e visão embaçada. Esta cardiologista encontrou na telemedicina uma alternativa para atender quem tem medo de sair de casa. Se a senhora puder compartilhar os medicamentos que a senhora está fazendo uso e os últimos exames, seria importante para eu poder analisar o caso da senhora. Pelo computador, ela acompanha diariamente o estado de saúde de dezenas de pacientes cardíacos. Os pacientes tendem a postergar a ida ao hospital e isso pode criar consequências importantes também para aquele indivíduo. Então tem que usar realmente aí o bom senso. Acredito que a telemedicina seja uma ferramenta útil para auxiliar nesse momento da pandemia. A recomendação dos médicos é ficar atento aos sintomas e não perder 1 minuto na hora de correr para o hospital. Dona Neuza, do começo da reportagem, aprendeu a lição. Se tiver alguma disposição, ligue para seu médico e, se necessário, não deixe de ir ao hospital. Sua vida poderá ser salva.